Saber que tudo Jesus fez na cruz para nos salvar, e é na graça dele que quero te cumprimentar nesta hora, desejando as mais ricas, mais profundas e preciosas bênçãos de Deus sobre a sua vida. E nós estamos aqui para meditar na palavra do Senhor, e eu quero convidar você a ler o verso número 27 da carta aos Efésios, o capítulo de número 5, quando o apóstolo Paulo fala da igreja, também da família, e ele fala que Jesus, ele se entregou pela igreja para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Deus assim fale aos nossos corações, e que a gente possa tirar uma mensagem toda especial para as nossas vidas nesta oportunidade. Você é uma pessoa que gosta de fixar alvos na sua vida e luta por eles, ou não preocupa tanto com alvos? É importante que fixemos alvos e lutemos por eles na nossa vida. E diria que nós temos dois alvos que são os principais na nossa vida. O primeiro deles é Jesus antes de tudo, Jesus antes e acima de tudo na nossa vida diária. O segundo é exatamente a família. Nós precisamos de Jesus para ser salvos, para nos guiar cotidianamente, e precisamos da família para termos o aconchego, viver, e é da família que a gente nasce, do contrário não teria condição. E o apóstolo Paulo, a partir de Efésios, o capítulo número 5, verso 22, ele trata da vida conjugal, e ele relaciona a convivência conjugal com a forma em que Jesus luta com a igreja, a forma como Jesus convive com a sua igreja. E eu quero então destacar dois alvos que são preciosos na nossa vida. O primeiro, como já dissemos, tem a ver com Jesus e o que ele faz por nós, e o segundo vai ser a questão da vida conjugal, marido para com a sua esposa. Então, primeiro eu quero tratar de Jesus lidando com a sua igreja. Jesus, além de morrer pela sua igreja, vive preparando-a para ser apresentada ao Pai. Jesus, ele cuida da igreja e está sempre velando, zelando por ela, guiando-a para apresentá-la ao nosso Deus no dia em que ele voltar.
Jesus, ele conduz a igreja em santidade, diz o texto. Ele morreu para torná-la santa e luta para que a igreja seja santa em todo o desenvolvimento da sua vida diária. É a igreja gloriosa que ele transformou o povo dele e vai apresentar ao Senhor esta igreja em toda a glória, igreja gloriosa, igreja que seja realmente santa. Jesus, ele ofereceu para a igreja diversos fatores que nós não podemos esquecer deles. Por exemplo, o ensino sadio da Bíblia, a palavra de Deus traz para nós um ensino sadio e maravilhoso. Ele faz alertas para que a gente viva em santificação. Isso tudo é coisa que ele oferece para as nossas vidas. Ele oferece para nós as condições para a gente estar vencendo o pecado e desfrutando da presença de Deus, do convívio com Ele. E Ele vai apresentar a igreja, como já dissemos, de forma gloriosa. Diz que é sem mácula, ou seja, sem mancha. Ele vai, e nem ruga, a igreja não vai estar envelhecida, o que eu entendo que está falando aqui, e vai apresentá-la santa e sem defeito. Então nós vemos Jesus relacionando com a igreja e o que ele é capaz de fazer por ela, a maneira preciosa que ele trata a igreja. E nós temos que ver esses dois alvos preciosos. O primeiro, Jesus para com a igreja. Agora nós vamos pensar um pouco sobre o marido para com a esposa. É bom a gente estar lembrando que Paulo está falando para os esposos na lida com as esposas, e ele usa o exemplo de Jesus Cristo. Na verdade, aqui Paulo está usando o exemplo de Jesus Cristo, ilustrando como Jesus vive e convive com a sua igreja, para que o marido possa conviver com a sua esposa, viver da forma imitativa da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao marido cabe zelar pela esposa, pela santidade da esposa, inclusive preparando-a para o encontro com Jesus. Ao marido cabe o zelo pela esposa, e ele é responsável por preparar a esposa, por cuidar dela para o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é algo tremendo e é maravilhoso. O marido precisa assistir a esposa, cuidar dela, tratá-la com decência, com reverência. Reverência no sentido de respeito. O marido deve cuidar da esposa e deve então estar assistindo-a em suas necessidades, em sua carência, em toda a sua vida diária, e cuidar dela lutando inclusive pela santidade conjugal. Ao marido cabe cuidar da esposa, zelando pela santidade conjugal, tanto dele quanto dela. E um texto que eu acho tremendo, e o marido e a esposa precisam estar observando, primeira carta aos Coríntios, o capítulo número 7, o verso 4 e o verso 5, diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Ele diz: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, deixa bem claro que o casal precisa ter esse relacionamento íntimo, o marido precisa cuidar da esposa para que a santidade conjugal de fato esteja sendo exercitada pelos dois. O marido é alguém que precisa dedicar a sua vida como Jesus dedica a sua vida pela igreja. Ele precisa amar como Jesus ama a igreja. O marido precisa amar a esposa desta mesma forma. E eu quero então chamar a sua atenção. Eu estou apresentando que tem dois alvos que nós não podemos esquecer deles. Primeiro é
Jesus Cristo, olhar para Jesus Cristo e tê-lo como exemplo, ele cuidando da igreja, a gente ter exemplo para nós e pela vida conjugal, que é o segundo alvo. Precisamos ter o alvo da família, cuidar bem dela, e o marido deve cuidar da esposa, amá-la como Jesus ama a igreja, dedicando tudo de si em prol dela, para que haja então uma boa convivência e através da união dos dois haja santidade, não haja imoralidade, haja um convívio em que há o suprimento dos dois conjuntamente. Deus assim nos abençoe e nos dê alegria de olhar para Ele e olhar para Jesus Cristo e a maneira como Ele trata a igreja, e que isso sirva de exemplo para nós em toda nossa vida diária. Eu quero orar inclusive neste instante juntamente com você. Ó Deus Pai, muito obrigado pela mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a bênção de ter o alvo, que é olhar para Jesus em tudo e em toda a nossa vida diária, tê-lo como nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso guia diário, e também o que vai nos apresentar ao Senhor no último dia. Te louvamos por esta bênção, te louvamos também pelo alvo que precisamos ter, que é a família, valorizando o nosso cônjuge, valorizando os filhos, ó Pai, valorizando a convivência conjugal, que o Senhor nos dê sempre a capacidade de estar zelando pela pureza, lutando contra toda a imoralidade e dedicando nossa vida em prol do nosso lar, em prol da esposa. Cuida, ó Pai, de todos os esposos que estão participando conosco, esteja sensibilizando-os a olhar para o Senhor, a ter Jesus como exemplo, e estar valorizando as esposas. Abençoe também as esposas, ó Pai, fale aos seus corações e dirija-nos no poder e na graça do Senhor. É através de Cristo Jesus que ao Senhor oramos e queremos também estar agradecendo. Amém, Senhor. Nós vamos então nos despedindo. Se Deus quiser, hoje às 19 horas nós teremos o nosso estudo bíblico, que você é convidado a participar, presencial ou mesmo via online. Deus assim abençoe a vida de todos nós.